Fala turma, tudo bem? Como é que vocês estão? Seguinte, bem-vindos a mais um vídeo. Para você que não me conhece, eu sou o Pedro Prado, sou empreendedor, CEO de uma empresa de educação médica, economista, engenheiro em formação e cristão. E nesse vídeo, mais uma vez, eu quero trazer um conceito, né? Na verdade, um tema que, principalmente para a galera um pouco mais jovem, dos seus 30 anos para baixo, é algo que para nós que somos empreendedores, cristãos, ou enfim, às vezes você não é empreendedor, mas é cristão, tá trabalhando, tá na vida que eu vou dizer que a gente chama de o início da vida economicamente ativa, né? Então, depois dos seus 18 anos, geralmente, alguns um pouco mais tarde, outros um pouco mais novo como eu, a gente começa a ganhar dinheiro, a gente começa a entrar no trabalho, no negócio, funcionário, rararara, tal, 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 e a gente começa a se deparar com a vida como ela é, né? Então, dívida, boleto, conta para pagar, sucesso, fracasso, demissão, contratação, novos projetos e tudo mais. E a gente começa a se deparar em algumas perguntas, né? Como, por exemplo, o que Deus me chamou para fazer? A gente que é cristão, a gente geralmente, ou pelo menos deveria, se preocupar em se perguntar, né, o que Deus quer que eu faça, né? Deus me chamou para alguma coisa. A gente vê muita história bíblica e sempre as histórias bíblicas têm a questão do protagonista, isso é normal, né? Então, Davi, que foi ungido a rei, tal, 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 passa lá por todo o rolê, depois ele é ungido a rei, José do Egito, Jesus, os próprios discípulos. Então, a gente acaba, de certa forma, projetando para nós mesmos uma vida onde nós somos o protagonista, e aí dentro dos filmes, e aí a gente mistura isso muito com a nossa cultura ocidental, né? Então, assim, nem tudo é bíblico, mas a gente mistura com a cultura ocidental do Harry Potter, né? O menino que era sofrido, e aí lá, quando ele era novinho, ele tem um chamado que ele foi designado desde que ele nasceu, e tal, tal, tal. Ele começa a descobrir esse chamado, até que ele vira lá o brabão, né? A gente acaba projetando isso para a nossa vida. E aí eu quero desmistificar e de alguma forma trazer clareza sobre o seguinte ponto, tá? O que Deus me chamou para fazer? Você que é empreendedor, Deus te chamou para empreender? Né? Será que essa é o seu chamado? E eu quero desenvolver, tá? Por quê? Porque eu já vi muitas vezes isso gerando alguns problemas, tá? Exemplo, vamos supor que eu sou dono de uma borracharia e, enfim, tem uma borracharia, está crescendo, tal, 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 até que de fato eu consegui ser muito grande na borracharia. E aí algumas pessoas podem se perguntar, poxa, mas será que o propósito da minha vida era ser borracheiro? Será que Deus me chamou para isso? Porque aparentemente para nós parece algo simples, parece algo comum. E às vezes a gente vê um pastor e fala assim, cara, ele foi chamado para ser pastor. Mas será que existe uma diferença para Deus daquele que é pastor e daquele que é um excelente borracheiro, por exemplo? Né? Então, para isso, turma, vamos aqui para o nosso quadro, e como de costume, eu sempre gosto de usar isso aqui para os nossos vídeos do YouTube, por mais simples que eles sejam, que eu gosto de trazer essa didática para você. A gente tem que entender também ah, algumas nomenclaturas, porque senão a gente vai misturando chamado, vocação, não sei o que, e tudo se mistura, tá? Primeiro ponto, turma, é o seguinte: existe o chamado geral, tá? Que é para todo homem, para todo e qualquer homem, e esse chamado ele é o principal, ele é o primordial. Tá? E o chamado do homem sempre foi para se relacionar com Deus, né? No princípio, em Gênesis, uh, o nosso propósito era, primeiramente, se relacionar com Deus, segundamente, se relacionar com aquele ou aquela do qual nós somos carne, que é a nossa família, e terceiro ponto, para a gente se relacionar com a criação de Deus, no caso, enfim, tudo que Deus criou. Quando o pecado entra no mundo, posteriormente, com os profetas, né, enfim, se inaugura um outro chamado, dentro do chamado geral, que é não só se relacionar com Jesus, mas também pregar o evangelho, ou seja, fazê-lo conhecido. Então, por que eu estou falando isso, turma? Porque a gente precisa colocar os pingos nos is, né? Não adianta nada a gente pensar, qual que é o meu chamado? Será que eu estou empreendendo? Se o geral é o principal. O evangelho, muitas vezes, a vida cristã é uma vida simples, é uma vida que muitas vezes não vai ter esse protagonismo todo que a gente cria da nossa cabeça, né? Hoje a gente, obviamente, olha para a Bíblia e lê o evangelho com uma visão ocidental, ou seja, a gente olha para a história, já tenta ver um filminho ali, e também a gente olha com os olhos do tipo assim, cara, eu sou 2026 anos depois, eu sou cristão, então, tipo, para mim é super da hora eu olhar lá os discípulos e tal. Mas se a gente for analisar como se a gente estivesse vendo a história lá 2026 anos atrás, se a gente tivesse em carne e osso lá, você vai ver que não tem tanto dessa trajetória de protagonismo, não.
né? O evangelho, por exemplo, de Jesus, quando ele ressuscita, a primeira pessoa que ele vai ver são as mulheres. E na época, culturalmente falando, as mulheres elas não tinham muita relevância para afirmar alguma coisa ou não. Então você imagina só, se de fato fosse um filme assim do protagonista, ele teria que ressuscitar direto para os fariseus, para os políticos. Então ele ressuscita e aparece primeiramente para a pessoa que na época tinha a menor relevância da palavra. Então assim, a vida ela não é muitas vezes tão, né, filme, assim, não é tão cinematográfico quanto a gente imagina. Então, o primeiro chamado é geral, tá? É se relacionar com Deus, se relacionar com a minha carne, e Jesus vai falar que quando, ao longo dos evangelhos, das cartas de Paulo, por exemplo, a gente vai ver que quando a gente se relaciona com o outro, quando a gente ama o próximo, quando a gente recebe alguém dentro de casa, automaticamente a gente está recebendo como se fosse Jesus ali. Então, eu amo a Deus, mas quando eu amo o meu próximo, automaticamente eu estou amando a Deus também. Então esse é o primeiro ponto. E aí depois, com a entrada no pecado no mundo, se inaugura também um segundo pilar, que é a pregação do evangelho, que é não só conhecer a Deus, mas também fazê-lo conhecido. Beleza? Então esse é o chamado geral. Agora, existe também o chamado cultural. O que é o chamado cultural? É do dia a dia, tá? Todo homem, gente, ele foi chamado para trabalhar, ele foi chamado para ficar longe da preguiça, para pagar as contas em dia, para, por exemplo, no inverno, no verão, né? Provérbios vai usar o exemplo das formigas. No verão, ela guarda porque quando chegar o inverno, vai ter menos comida, ela vai estar tranquila. Então, isso aqui também é o chamado cultural. E por que eu estou fazendo essa distinção? Porque eu acredito no chamado específico, eu acredito que Deus ele nos entrega dons e talentos, né? Ele nos entrega vocação para a gente exercer. Mas o principal, turma, é isso aqui, ó. Eu vejo muita gente em crise, por exemplo, eu sento lá com um jovem, o jovem tem seus 18 anos de idade, mas é porque meu propósito é ser missionário nas nações. E eu acredito nisso, assim, de fato, talvez Deus te deu dons e talentos. Poxa, você é muito bom na música, pô, você ensina bem, você prega bem, sei lá. Beleza, mas antes disso, o Senhor talvez vai te formar no mais básico, que é se relacionar com Deus, se relacionar com o seu próximo, se relacionar com seus irmãos. Muitas vezes também te ensinar a ser um trabalhador, a construir tendas. A gente vê a história de Paulo, mas Paulo, depois que ele vê Jesus, cai do cavalo e se converte, e aí ele vai lá, né, fica lá 3 dias, o brotherzão dele ajuda ele, tal, ele volta à visão, ele não vai direto para pregar o evangelho, ele fica cerca de 10 anos, ele volta para Tarso, ele fica cerca de 10 anos lá construindo tendas, fazendo um trabalho ordinário. Jesus, antes de começar seu ministério público, talvez a sua vocação específica, ele ficou muito tempo, cara, desenvolvendo seu chamado geral e seu chamado cultural, tá? E é inclusive dentro do chamado cultural, é dentro do nosso dia a dia, do nosso, né, do fazer com excelência aquilo que é mais simples, que a gente começa a entender e enxergar algumas vocações, alguns dons que o Senhor nos confiou e que talvez a gente olhe para isso e fale assim, eu sou bom nisso, né? Então vou dar vários exemplos. Eu amo dar aula, amo dar aula. Eu acredito que de todos os dons que o Senhor me confiou, é um dos principais. Mas dentro desse dom, desse chamado específico que o Senhor me trouxe, que é chamado para dar aula, eu exerço essa vocação e esse dom de maneiras diferentes, em momentos diferentes da minha vida. Então, durante muito tempo, eu dei aula de física, matemática e química. Depois, durante um tempo, eu já dei aula de todos os assuntos que você puder imaginar. Durante muito tempo, e hoje por exemplo, o meu maior foco, onde eu mais gasto meu tempo, é como CEO de uma empresa. Então, eu sou professor dos meus funcionários, eu sou professor dos meus sócios, né? Por exemplo, a gente tem pós-graduação médica aqui, de psiquiatria, por exemplo. Eu não sou professor, não sou médico, não sou formado em medicina. Então, eu não sou professor. Mas, de alguma forma, eu estou exercendo isso também. Pode ser que, em algum momento na minha vida, tudo isso mude e eu, sei lá, vou ser professor de ensino médio. Não sei. Talvez eu largue tudo, vire e passe. Não sei, não tem como eu prever o futuro, gente. O Senhor muda os momentos. A gente não sabe o dia de amanhã. Agora, como que eu fui descobrindo algumas vocações, alguns talentos que eu tenho? Cara, no dia a dia, na labuta diária, exercendo o chamado cultural simples para todo mundo. Então, assim, antes de você se preocupar com o que o Senhor te chamou de maneira específica, se preocupe com aquilo que já está óbvio, já está claro na Bíblia. Agora, para a gente fechar, eu queria, obviamente, colocar aqui 7 sinais, né, que eu poderia te aconselhar, 7 dicas, 7 sinais, para você, talvez, de alguma forma, tentar enxergar melhor aquilo que o Senhor te chamou de maneira específica para exercer, tá? E aí lembre, chamado geral não muda, o chamado cultural ele não muda,
tá? Ele é estático, já está lá escrito na Bíblia, você não tem que pensar em nada, você não tem que ficar gastando energia mental pensando o que é. Agora, o chamado específico é, o Senhor te confiou dons e talentos, beleza? Ok, então entenda, vamos lá. Geral, está claro. Cultural, está claro. Esses dois, eles não mudam. Eles são estáticos, você precisa exercer, perfeito? E é neles que você começa a ter mais clareza sobre o restante das coisas. Agora, o chamado específico, o que é? O que é o chamado específico? Como você vai exercer os dons, os talentos, a tua vocação que o Senhor te deu no dia a dia, beleza? Dons e talentos esses que devem ser desenvolvidos, beleza? Hoje eu tenho 25 anos, eu dou aula de uma determinada maneira. Há 10 anos atrás, 12 anos atrás, quando eu dei aula pela primeira vez, com 13 anos de idade, com toda certeza absoluta, o meu dom era menos desenvolvido do que hoje, da mesma forma que hoje é menos desenvolvido do que daqui 12 anos na frente, tá? Então entenda muito isso. E é a forma de exercer essa vocação, esse dom e esse talento, ele muda conforme o tempo, ele pode mudar, o Senhor pode mudar tudo. Tá bom? Beleza. Agora, eu quero te explicar 7 sinais que eu uso na minha vida para olhar para a minha vida, olhar para o que eu estou fazendo, olhar para o que eu estou exercendo e falar assim, cara, será que Deus está me chamando para isso? Porque às vezes a gente fica confuso, é normal, né? Às vezes você entendeu, por exemplo, igual eu, que você é professor, mas você tem dois caminhos. De um lado você pode ser professor de física, do outro você pode ser dono de uma empresa. São duas coisas, são caminhos completamente diferentes. E às vezes o senhor está te chamando para um para outro e talvez não é tão fácil assim tomar essas decisões, beleza? Mas vamos lá, primeiro ponto. Às vezes você está vendo esse vídeo e fala assim, nossa, Pedro, eu amo ensinar, eu gosto muito de... Cara, eu fui chamado para empreender, eu sou um cara... Eu, por exemplo, até brinco, eu não me acho não me acho um empreendedor de nascença. Eu acho que eu fui desenvolvido nisso por obrigação, assim. Mas, cara, eu conheço amigos meus que são empreendedores de nascença, meu irmão, é óbvio. Eu olho pro cara, ele tem um exímio talento em, tipo assim, cara, isso aqui vende, isso aqui não vende. Cara, eu vou pegar isso aqui, tal, pega uma pessoa, joga aqui, cria um negócio, pum, fez dinheiro, fez grana. Eu não tenho tanto esse talento, tá? Eu não tenho. Por mais que hoje a minha principal atividade e cargo seja ser CEO e dono da minha própria empresa. Então, mas ainda assim eu reconheço. Agora, você pode falar, cara, eu acho que eu tenho tino para empreender. De novo, lembre-se, você pode empreender, às vezes Deus te deu esse talento, mas você não está cumprindo o teu chamado, porque às vezes você está empreendendo louco porque você quer ganhar dinheiro somente, tá? A finalidade das coisas, elas importam muito para Deus. Muito mais do que o que você faz, é o porquê você faz o que você faz. Então, exemplo, a viúva, ela deu o menor valor financeiro de todos, mas o Senhor achou muito brabo o que ela estava fazendo. O que isso quer dizer? Às vezes, eu vou comparar o Joãozinho com José, e aí os dois são empreendedores. O José, ele fatura 200 milhões por ano, e ele ajuda muitos pobres, ele dá o maior dízimo da igreja, mas o Senhor não está contente com onde ele está. E às vezes o José, eu não sei qual é o nome que eu usei, às vezes o outro fatura ali tranquilo, tem mês que, cara, às vezes não paga conta, é difícil, todo mês é uma labuta, o cara tem um pequeno restaurante, mas ele honra a Deus com o negócio dele, o negócio dele é um celeiro, ele forma cristãos lá dentro, ele prega o evangelho, e nem só isso, tá? Ele tem a finalidade certa. Então isso faz muita diferença também. Agora, primeiro sinal que eu sempre me coloco aqui é o peso por um problema real. Né? Lá em Neemias 1:4 vai falar que quando Neemias ele recebe a missão dele, vamos dizer assim, ele olha para o problema que estava rolando e ele chora, ele sente dor, ele fica angustiado, ele sente tristeza. E aí, gente, vamos lá. Esses 7 sinais que eu tô te dando não é para tipo assim, nossa, não estou... É um aconselhamento, tá? Não fica agoniado com isso aqui, não. Mas aí qual que é o ponto? Muitas vezes, turma, aquilo que às vezes nos incomoda, como se a gente não conseguisse mais ignorar determinado problema, é algo que muitas vezes pode ser de Deus, tá? E às vezes, cara, esse problema, ele não precisa ser um problema global, não, do tipo assim, nossa, o povo não acredita em Deus. Não. Às vezes é, por exemplo, igual eu dei o exemplo do borracheiro, às vezes um dia você foi trocar o pneu do seu carro, você ficou putaço com a forma que te trataram, e você não foi, por que me tratam assim? Por que é tão devagar? E às vezes isso te incomoda, você fala assim, meu Deus, eu sei que eu consigo resolver isso. Entende? Por que eu tô te falando isso? Tentem não, sabe, espiritualizar tudo. Então, o meu exemplo, por exemplo, por que eu comecei a dar muita aula há um tempo atrás? Porque eu olhei para o que eu fazia e falei assim, cara,
Por que que os professores estão ensinando física desse jeito? Por que que tá todo mundo decorando fórmula, aqueles quadros brancos cheios de fórmula e a galera tentando decorar e ficava tudo muito complexo? Cara, por que que você tá em história, você só estuda história? Por que que na história você não pode fazer um paralelo com economia? Tá entendendo? Então, outra coisa, me deixava maluco o jeito Enem de fazer as pessoas, né? As pessoas, o jeito enenzado de colocar conhecimento na cabeça das pessoas, sabe? Para mim, e aí você vai entendendo isso. Então, acho que o primeiro ponto, obviamente que nem todo incômodo é chamado, mas muito chamado ele começa quando você não consegue mais ignorar um problema que Deus colocou diante dos seus olhos, tá? Então, começa, lembre dessa frase, nem todo incômodo é chamado, mas geralmente um chamado ele começa quando você não consegue mais ignorar um problema que Deus coloca diante dos seus olhos. Esse problema ele pode ser simples como ele pode ser global, tá? Segundo sinal, turma, o fruto, muitas vezes, tá? Ele vem antes da grande estrutura, né? Um dos versículos. Gente do céu, não vou cortar, não. Um dos meus versículos preferidos é: seja fiel no pouco, que Deus vai te pôr no muito. O que isso quer dizer? Que muitas vezes, turma, a pequena frutinha, sabe? Uma sementinha pequenininha, vai nascer uma arvorezinha mirradinha, dá um frutinho, o frutinho tá legal. Às vezes ela vai vir antes de uma grande plantação. Então, tem até um conceito, tem um artigo, eu esqueci de qual, eu acho que foi do CEO do Airbnb, alguma coisa assim. E aí eu vou traduzir, vou resumir com as minhas palavras, né? Vou parafrasear o que o CEO do Airbnb fez. Ele falou mais ou menos assim, ó, faça algo que não escala. Aí a gente fala, cara, como assim uma empresa bilionária tá te aconselhando a fazer coisas que não são escaláveis? E aí ele vai justificar essa tese, ele vai falar que quando você enxerga um problema e levanta a mão e fala assim, eu consigo resolver esse problema, e você não se importa muito no início em, cara, vou escalar isso, vou fazer um negócio global, vou fazer um negócio nacional, mas você só se importa em resolver muito bem aquele problema para uma pessoa, e para 2 pessoas, e para 4, e para 10, e para 15, e para 20, as coisas elas acontecem. Por que eu estou te falando isso? Muitas vezes a gente que é empreendedor, e naturalmente o empreendedor ele tem uma postura mais ansiosa, mais agoniada, mais para frente, isso faz parte, tá tudo bem. A gente tende a viver demais lá no sonho, demais lá no futuro, esquece o agora. Então nossa, mano, beleza. Deus me chamou para empreender na área da educação. Nossa, mano, uma escola com 10 mil alunos e tal. E peraí, como que eu estou tratando meu um aluno que Deus me deu? Como que eu estou tratando meus 5 alunos que Deus me deu? Então, isso aí faz total diferença para o nosso dia a dia. Terceiro sinal, tá? Terceiro e o quarto. Persistência purificada. O que é isso, tá? Olha só que legal. Vamos aqui para o quadro, ó. Isso aqui é o terceiro sinal, ó. Jeremias 20, eu gosto muito dessa história também. Ele vai falar aqui do chamado profético, né, que Jeremias recebe, e ele vai descrever essa sensação como fogo nos ossos. Ou seja, uma compulsão, num bom sentido, que continua presente mesmo quando o caminho fica difícil, tá? Então, o que é isso, turma? Muitas vezes, quando a gente reconhece um chamado de Deus na nossa vida e às vezes o Senhor está ali por trás, é como se... E aí a descrição dele, cara, é muito maravilhosa. É um fogo nos olhos, sabe? É tipo assim, mano, tem algo aqui dentro que, cara, deu tudo errado, os projetos deram errados, eu tô endividado, mas tem alguma coisa aqui que não deixa eu desistir, meu irmão. Parece que lá dentro eu tô animado, lá dentro eu tô sonhando, tá entendendo? É como se, sei lá, eu jogasse, tá passando a Copa do Mundo, né? Como se eu jogasse no Uzbequistão, que tipo assim, meu irmão, sei lá, a 48ª seleção, tô dando um exemplo, a pior seleção da Copa, mas eu tô como se eu fosse a França e eu vou entrar para esse jogo aqui, eu vou correr igual um maluco, mesmo que eu tô perdendo de 5-0. Então, para mim, isso descreve muito bem. E aí a gente, muitas vezes, o que eu faço? Eu olho para dentro de mim e tento enxergar aonde que traz fogo nos meus ossos, sabe? Independente do lucro, independente do valor financeiro. Então, esse vídeo no YouTube, por exemplo, traz fogo nos meus ossos. Por quê? Porque isso aqui não dá dinheiro absolutamente nenhum. Não dá dinheiro nenhum. O gasto que eu tenho para fazer, um PDF aqui. Mas isso aqui me anima. Então, eu entendo isso também. Quarto ponto, confirmação externa. Muitas vezes, turma, muitas coisas a gente precisa de uma evidência, de um aconselhamento externo para nós. E tá tudo bem a gente pedir isso de Deus, tá? E eu não tô falando de grandes sinais não, turma, mas eu tô falando assim, pô, Jesus, se o Senhor tá aqui nesse projeto, cara, me dá um aluno,
faz esse aluno, me ajuda, faz esse aluno ter resultado, abra uma porta XPTO. Então, essas questões externas, elas nos ajudam também a saber que a gente está ali no caminho certo, beleza? Outros sinais, vamos lá, propósito maior, tá? Uma coisa que eu trago muito para mim é sempre me questionar os meus projetos, questionar onde eu estou gastando a minha energia profissional, se existe uma finalidade maior ali, né, por trás daquele projeto, que está me levando a fazer aquele projeto. Eu não acho, turma, que a gente precisa ser sempre super espiritualista ou sempre, nossa, uau. De fato, gente, hoje, 80% das minhas reuniões, muitas vezes a gente tem que falar de número, de grana, cara, esse projeto não está sendo lucrativo, tá tudo bem. Mas às vezes é olhar para dentro do nosso coração e repensar, cara, será que eu estou nesse projeto só porque eu estou fazendo grana? Porque se for assim, meu irmão, abre uma bet, abre uma casa de aposta. Ah, não, entende? Não estou falando que essa discussão ela não é importante, ela é muito relevante. Eu já fiz vários projetos, porque esse projeto dava grana, eu já fiz e eu já deixei de fazer vários projetos, porque o projeto não era lucrativo. Legal. Mas no final do dia, não ser lucrativo pode te fazer não entrar no projeto. E ser lucrativo pode te deixar mais animado em relação ao projeto. Mas não pode ser só isso. Tá entendendo? Então, no meu negócio, por exemplo, vamos entrar porque isso é um projeto lucrativo, mas no final do dia é um aluno que está lá por trás. Então a gente tem que refletir isso dentro do nosso coração também, né? Agora, outro ponto, preparo e competência. Eu falo muito o seguinte, turma, muitas vezes esse sexto sinal é uma das coisas muito importantes, muito relevantes para a gente, que é qual é a minha competência para aquilo que eu estou entendendo, né? Geralmente, uma vez meu pastor ele me disse um negócio bem legal, né? Que muitos anos atrás eu estava em dúvida com alguma coisa, não lembro o que era. E ele falou, mano, ó, presta atenção nos sinais, nos mínimos detalhes. Olha, tenta forçar a sua cabeça de quando você era criança, adolescente, pré-adolescente, adolescente, jovem. Lembra as coisas que Deus fez você viver, as coisas que Deus fez você acreditar, que você sonhou. Geralmente os pontos eles vão se conectando de maneira estranha, mas eles vão se conectando. Como assim? Cara, eu vou te dar um exemplo. Um exemplo meu, tá? Pra gente fechar aqui. Eu tenho grandes amigos que são muito bem-sucedidos na área de produto físico, né? E-commerce. E desde o início da minha trajetória, eu sempre vim para a área de educação, naveguei um pouquinho para a área de prestação de serviço, de marketing, mas sempre foi educação. E eu sempre tive uma boa abertura por ter muitos amigos e melhores amigos, amigos bem íntimos, que sempre foram bem-sucedidos nessa área, a ponto deles várias vezes falar assim, cara, eu te ensino tudo, você faz aqui, a gente está faturando uma nota, tal, tal, tal. E eu nunca fui. Por quê? Porque, teoricamente, cara, vamos lá, por que eu tomei essas decisões? Porque, financeiramente falando, era muito óbvio, eu tinha a melhor oportunidade, eu tinha pessoas. Então, se eu fosse analisar somente racionalmente falando, financeiramente falando, DRE, na linha do DRE, cara, fechava a conta. Fazia sentido eu ter um negócio em algum momento voltado para produto físico. Mas quando eu olhava para as minhas competências, parece que Deus nunca estava me preparando para isso. Eu nunca fui o cara que gastei tempo olhando para, sei lá. E aí são competências totalmente diferentes. É uma empresa de educação, no meu caso, negócio na área de educação e negócio na área de produto físico, te exigem coisas completamente diferentes. Eu olhava para o meu histórico e falava assim, cara, Deus está construindo um currículo meu, porque é Deus que constrói, que não está me levando para essa área. Né? Então Deus vai falando por sinais, ele vai nos dando pistas, né, sobre isso. E o último ponto, cara, é a disposição para o peso, tá? Eu falo que, turma, todos os caminhos eles vão gerar em nós um peso, né? Eles vão gerar na nossa vida desafios inimagináveis, dificuldades inimagináveis. E aí você tem que entender o que você está disposto a suportar dentro desse caminho, beleza? Turma, não sei se... Bom, se você chegou até esse... Turma, então se você chegou até o final, se inscreva, deixa seu like, me segue no Instagram, o link está aqui. E se você é empreendedor, que é a minha ajuda para eu te ajudar a criar um processo de vendas, para você conseguir crescer sem perder a alma, para você criar esteira de produtos, processo de vendas, canais de aquisição e também para a gente treinar o CPF atrás do CNPJ. Você vai clicar aqui embaixo e saiba de tudo lá do meu acompanhamento individual. Fechou, turma? Até a próxima. Valeu!